As metas que nós temos que alcançar para a nossa vida, para a vida do casal, né, para a família e para o planeta, é muito maior do que as picuinhas de casal. Entre o casal, tem que ter sinceridade. Abrir o jogo. Então, se você não tem acesso ao todo, você é uma isca. Você é facilmente manipulável. Essa questão de incubos, sucubos, é complicadíssimo, atendo um montão de pessoas que sofrem com esses ataques. E você faz aquela sexualidade negativa. Um fractalzinho do Draco se manifesta na Terra. Ela relaxa, ela vai ativar os chakras e ela ativa as zonas erógenas. Se os casais também nas preliminares quiserem usar brinquedinhos, não tem problema não. Eu sempre falo, se eu conseguir transcender, vocês conseguem também, não é impossível. Olá a todos os amigos do canal Demisiana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial das terças-feiras, hoje, dia 15/8 de 2023. Algumas pessoas me indagaram a respeito do Drex, que é a nova moeda digital do Brasil. Primeiramente, moeda digital não é bom e nem mal, depende como ela é utilizada, assim como as tecnologias. Então, vamos dar um exemplo aqui. A moeda digital, ela pode ser utilizada, aliás, é um dos projetos dos globalistas para controlar as pessoas. É uma forma de restringir a liberdade das pessoas através do controle digital. Então você vai ficar sabendo tudo aonde a pessoa gasta o dinheiro, como ela gasta, como ela vive. Então é uma forma de monitoramento. Além do mais, isso também pode ser utilizado para reprimir, restringir ainda mais a liberdade, né? Isso é um fato. Muito bem. Agora, a moeda digital também está sendo utilizada, ela pode ser utilizada para o bem. É o caso dos Estados Unidos. O Texas está projetando uma moeda digital lastro ouro, né? Lastro ouro, que vai se contrapor ao Fed americano, inclusive com o apoio do Robert Kennedy Jr. Ele mesmo falou sobre essa mesma moeda digital. Por exemplo, o BRICS estava cogitando também a hipótese de criar uma moeda digital entre os países. Então, isso pode ser positivo também. Então, vai depender da forma que é utilizado. Inclusive, o Drex brasileiro foi motivo de piada pela comunidade judaica, porque Drex, em Yiddish, que é um dialeto judaico, é até uma palavra meio forte, significa merda. Então, foi motivo de chacota pela comunidade judaica devido a este fato. Inclusive, isso foi noticiado no Poder, a fonte Poder 360. Tá ok, meus amigos? Então, Drex, Yiddish, que é um dialeto judaico, significa merda. Isso é um fato. Fazer o quê? Tá lá, tá na língua, não posso fazer nada. Não tem como brigar. Tá ok? Muito bem. E é bom salientar também que a Argentina parece que agora vai se endireitar literalmente. Então já teve as prévias, a direita está, assim, muito na frente, de forma contundente, e a tendência é que o peronismo argentino seja deixado para trás, está com seus dias contados. Ok, meus amigos? Isso é importante pelo seguinte, vejam, nós estamos numa batalha de quinta geração entre os globalistas e os antiglobalistas. E tem muitas facetas diferentes, formas diferentes, a gente percebe isso no terreno econômico, no terreno ideológico, na propaganda, narrativa, a questão dos OVNIs, a questão científica também, não pode ser ignorada, né? E aqui no nosso continente tem a mão dos globalistas que atuam aqui, tem também dos antiglobalistas e existe também projetos independentes, né? Que não são nem globalistas nem antiglobalistas e não interessam
a ambos os grupos antagônicos, ok? Que seria um tipo de liga de nações latino-americanas ao modo de ex-União Soviética, né? Uma coisa parecida com isso. Então, ok, você sabe muito bem o que eu estou me referindo. O que ocorre é que, com a direita vencendo na Argentina, esses planos trevosos simplesmente ficarão frustrados. Então, isso é uma forma de contenção dessas pretensões trevosas. Vamos compreender? Então, uma notícia muito positiva, tá ok, meus amigos, que eu estou transmitindo para vocês. Agora, isso não significa que eu concorde com todas as ideias ali apresentadas. Uma delas, que é simplesmente absurda, é promover a dolarização da Argentina. O dólar está perdendo seu valor, está tendo uma desvalorização mundial e ele quer correr contra a correnteza e dolarizar a Argentina. Quer dizer, isso aí é uma péssima ideia. Fazer o quê? Nada pode ser perfeito. Mas independente das ideias, né? Independente das ideias lá da Argentina, da direita argentina, o importante é que isso é uma forma, sim, é uma ferramenta para frustrar estas tentativas. Então a gente tem que ver o contexto geral, principalmente ao que tange a geopolítica. Tá ok, meus amigos? Então isto estrategicamente é fundamental. É bom salientar aqui, tem muitas pessoas que estão ansiosas para a queda do atual governo, substituição, impeachment, sei lá. Né? Meus amigos, sinceramente, não é motivo de comemoração. Vou ser bem sincero para vocês. Porque, assim, o atual governo, pelo menos, ele mantém ótimas relações comerciais, pelo menos comerciais, com o BRICS. Isso é um fato, né? Apesar de ter um pé em cada canoa. Agora, se o Chuchu assumir, o que era ruim vai ficar muito pior, porque ele é totalmente alinhado ao globalismo, 100% de cabeça, ok, meus amigos? É por isso que o BRICS, tem pessoas que não entendem, toleram o atual governo, ok? Porque se cair no colo do Chuchu, simplesmente as negociações com o BRICS seriam praticamente impossíveis. Se já estão difíceis, se tornariam praticamente impossíveis. E isso não interessa ao bloco antiglobalista. Compreenderam, meus amigos? Essa que é a realidade e poucas pessoas têm esta visão. Porque o Chuchu seria um governo linha BD, linha Manuelzinho. Quer dizer, o que já está ruim vai ficar muito pior. Tem pessoas comemorando que eventualmente, supostamente, vão sair do colo do demônio e vão cair no colo do capeta. Quer dizer, não faz sentido nenhum esse tipo de comemoração. A solução, sim, para o nosso país vai advir de um contexto global. Ok, meus amigos? Dos Estados Unidos para o resto do mundo. Vai ser desta forma. Não há dúvida alguma. Por quê? Porque quando for revelado os extraterrestres e for revelado as tecnologias, todo o aparato de inteligência, o Serviço Secreto Espacial, as corporações, vão ser expostas. E eles têm tentáculos em todos os governos do mundo. É bom salientar aqui para vocês, meus amigos, que as agências de inteligência como a CIA, ela derruba e coloca governos, tá? Segundo o seu interesse. Tá? Isso já foi visto, tem inúmeros exemplos, por exemplo, no Oriente Médio, na África e na América Latina também. Então, eles gostam de controlar o que nós chamamos de terceiro mundo. Eles fazem isso já há muito tempo, ok? Então, vai ser formado uma nova ordem institucional. Por quê? Porque você, com uma verdade desse tamanho, dessa monta, né, que é algo realmente impactante, você tem que garantir a lei e a ordem. Quem geralmente não sempre, né, garante a lei e a ordem são os militares, ok? Porque vai ter muito tumulto, grupos fanáticos religiosos, fanáticos ideológicos, pessoas que simplesmente vão sair da casinha. A exposição também dessas pessoas trevosas que trabalhavam nessa rede de corrupção mundial, atrelada a agências de inteligência, geralmente dos Estados Unidos, todos vão ser expostos. Então tem que garantir a ordem institucional, universal. Então isto não tem nada a ver com uma revolução ou com um ato de insurreição. Muitas pessoas que fazem esta confusão. Quando você tem uma grande revelação impactante,
assim, gigante, absurda, você precisa garantir a ordem institucional, simples assim. Não tem muito segredo. E vai ser exatamente isso que vai acontecer a nível global. Tá ok, meus amigos? Então, a solução para o nosso país definitiva, não só para o nosso país, mas para grande parte dos países latino-americanos, acho que para o mundo inteiro, em geral, isso é uma regra geral, vai vir sim com a revelação. Tá ok, meus amigos? E ela está já batendo as portas para a nossa alegria. Tá ok? Gratidão, deixa eu cumprimentá-los bem rapidamente e já vamos iniciar com os slides. Muito bem. Deixa eu ver aqui os amigos. Aqui a Zenaide Cardoso e Terapia Floral Online. Boa noite, Demis. Gratidão e paz. A gratidão é nossa. Gratidão aqui também a Sônia Magali Nogueira. Gratidão sempre de Mauro, aqui cumprimentando o nosso moderador, o Mauro Aguiar. Maravilhoso. Aqui também a nossa amiga, a Risoleida Ximenes. Boa noite, aqui também cumprimentando outra amiga, muito bom. Gratidão aqui pelo lembrete, faltam likes. Gratidão aqui pelo lembrete da nossa amiga Carmen Angélica Jardim Moreira. Muito bem, gratidão, gratidão. Gratidão também aqui a Jane de Moraes. Boa noite, Demis Eliette. Muito boa noite, gratidão pela presença. Eu fico realmente muito feliz aqui. Aqui nosso amigo também santista aqui, o Clauto Gork, boa noite a todos, a Cúria Matê, muito bem lembrado, exatamente isso, nós precisamos mais do que nunca criar esse portal entre o céu e a terra. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave e eu já posso começar aqui com a citação do que eu havia dito. Muito bem, né? Com as referências, né, da introdução aqui da live. Vamos lá. Vamos lá, aqui, meus amigos, deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Maravilha. Aqui. Argentina. O peronismo sofre a pior derrota de sua história e ele sempre denomina com essa forma aqui, não sei porquê, não vou entrar no mérito. Extrema-direita libertária, quer dizer, conservadora, extrema-direita, libertária, extrema-direita, né, não sei. Aí qualquer um que é de direita é extrema-direita, fica difícil. Aqui, de Milei vence as primárias, Milei vence as primárias Argentina. O peronismo governista sofreu nesse domingo, nesse último domingo, uma derrota de nível históricos nas primárias para as eleições presidenciais, tá? As primárias, das eleições presidenciais de outubro na Argentina, este ano, tá? Eleição na Argentina este ano. Que tiveram como vencedor o Javier Milei, tá? Ele aqui tudo feliz, né, com os braços abertos. O excêntrico líder que gosto de, infelizmente, de usar esses tipos de rótulos aqui, extrema-direita libertária. Com 96,14% dos votos apurados, Milei obteve 30,11%, superando a coalizão de oposição Juntos por El Cambio, J vezes C, com 28,27%. E o peronismo integrado na marca União para a Mudança Pátria com 27,20%. Então isso aqui realmente, meus amigos, é histórico na Argentina. E isso aqui serve sim como prognóstico, já como um termômetro para as eleições que vão ocorrer em outubro deste ano. Então a probabilidade da direita vencer na Argentina é muito grande. E por que isso é importante? Tá, meus amigos? Não que eu tenha casca ideológica, tá? Aliás, eu nem concordo com todas as ideias dele. Ele acha que tem que dolarizar a Argentina. Isso, claro que isso é uma péssima ideia. Horrível. Não tem como concordar com isso mesmo. Mas a questão é que isso aí é um golpe frontal nas pretensões de criar aqui uma liga de nações de extrema esquerda, estilo União Soviética. Tá, meus amigos? Então isso aqui é um impasse muito grande para que as pretensões dessas pessoas possam alcançar o seu intento. Então, na questão geopolítica, vamos esquecer aqui do que ele promove, do que ele defende, das suas ideias. Né? Tem muitas ideias dele que eu concordo, outras não, e não vou entrar no mérito disso. A questão é que isto é uma forma, é um golpe frontal contra a pretensão dessas pessoas. Agora, se ele vai ser globalista, aí é outro ponto. A gente tem que estudar com calma, ver direitinho, apesar que eu acredito que não. Por quê, meus amigos?
porque o capitão apoia ele. Tá? Como o capitão apoia, eu acredito, né? Eu acredito que ele possa ser sim um antiglobalista. Mas, apesar que em certos pontos aí ele é um pouco desinformado. Tudo bem. Ninguém é perfeito. Aqui, o sucesso do Milley superou todas as expectativas. Com a estreita relação com o líder da Vox, Santiago Abascal, Milley contou com o apoio do ex-presidente brasileiro, o capitão, e do direitista chileno José Antônio Kast, entre outros, no período pré-eleitoral. Abre aspas. Uma das coisas que as pessoas mais valorizam em Milley é que ele fala o que pensa. Isto em um contexto em que a política é a corporação que menos gera credibilidade. É um ponto ao seu favor, disse a cientista política Ana Iparraguirre. Iparraguirre. Pronto, agora saiu, estava difícil. Iparraguirre. Pronto, muito bem. E aqui com relação ao Drex, vamos trocar aqui de slide rapidamente para vocês. Muito bem, aqui. Poder 360, tá? A fonte aqui para vocês, tá? Mas isso aqui não é invenção, tá? Tem a fonte. Muito bem. Um site conhecido, inclusive. Um dia depois do Banco Central anunciar a moeda digital brasileira, Drex, o nome virou piada na comunidade judaica do Brasil. Isso porque a palavra se pronuncia da mesma forma que Drex, que é plural de Drek, que significa esterco, merda, na língua Yiddish. Yiddish, que é um dialeto dos Askenazi, uma derivação do hebraico. Segundo a autoridade monetária, é um dialeto também, askenazita. Que os judeus eles são dois grupos, né? Sefaraditas e askenazitas. O D e o R são referência ao real digital e o correspondente à palavra eletrônica, já o X busca passar a ideia de modernidade e conexão. A autarquia também divulgou a marca da nova tecnologia anteriormente conhecida como real digital. Só espero que isso não seja uma profecia, né? Essa referência aqui, mas pelo visto pode ser, tem grande chance de ser, né? É uma visão já do que pode acontecer, né? Por isso que Drex em hebraico, em Yiddish, significa merda. Fazer o quê? Esterco, merda, isso daí. Muito bem, deixa eu retornar aqui, tornar um pouquinho a espaçonave, só um instantinho. Muito bem, meus amigos, gratidão pela presença de vocês, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, trocando essa energia maravilhosa. E agora eu vou passar algumas notícias adicionais de geopolítica mundial. Vamos lá. Aqui, meus amigos, isso aqui é bem interessante. Presta atenção nessa notícia aqui, que isso aqui é realmente incrível, impressiona mesmo, de verdade. O Departamento de Defesa confirmou que, pelo menos, a China e a Rússia citaram satélites que gostam de cancelar pessoas, né, para não usar a palavra aqui no texto, com armas de energia direcionada que podem disparar à distância e causar aqui, entre aspas, incêndios. Interessante isso, né? Aliás, isso há tempos atrás era tido como teoria da conspiração, isso. Arma escalar também é conhecido, arma de energia direcionada ou arma escalar. Isso é impressionante, meus amigos, porque eles estão confessando aquilo que os denunciantes já falavam há muito tempo. Veja o que aconteceu, por exemplo, em Paradise, Califórnia, em 2018, que foi um incêndio super misterioso, assim, absurdo, porque as árvores elas queimavam de dentro para fora, e alguns locais específicos ficavam incendiados, e ao redor tudo intacto. Quer dizer, não tem nada natural nisso. Não tem. Naturalmente, isto não acontece, isso é factível, e agora o Departamento de Defesa está confirmando, só que os americanos não têm. Ah, sim, não. É maldade dos chineses e dos russos. Esses sim têm esses brinquedinhos e estão utilizando, segundo a narrativa dele,
né, aqui do Departamento de Defesa para fazer maldade no mundo, como se eles não tivessem, né? É brincadeira isso daqui. Aqui está o diretor do DOD, está aqui, meus amigos, a fonte, confirmando brinquedinhos de energia direcionada baseados no espaço. Então, seria uma espécie de raio que vem do satélite que pode provocar incêndios. É isso que se trata. Muito bem. Aqui, 18/3, aqui, até a data, quando foi proferido isso aqui, tá bom? Aqui, já faz bom tempo, secretário do Departamento de Defesa, Marcos Pente, confirma brinquedinhos direcionados no espaço. Impressionante. E até peguei um texto aqui da entrevista. Em área como armas hipersônicas direcionadas, energia e sistemas autônomos na Força Aérea. Impressionante. Aqui. O que aconteceu na ilha havaiana de Maui? O que sabemos é que a cidade de La Haiana tinha maior número absoluto de empresas locais que também era proprietária das propriedades mais caras do mundo. Os imóveis mais caros do mundo, a beira-mar. Uma região bastante valorizada no mercado imobiliário, e que rejeitaram decisivamente as ofertas astronômicas para comprar a terra dos BlackRock e Vanguard Corporation. Então, a BlackRock e Vanguard Corporation deu uma oferta, né, para comprar as terras e eles rejeitaram. Interessante essas coisas, coincidências impressionantes que acontecem na vida que realmente chega a ser estarrecedor. Que coisa. Também sabemos que Maui e as Ilhas Havaianas são os imóveis não globalizados mais valiosos da América. Também sabemos que o governo americano ofereceu ajuda aos infelizes proprietários na forma de um empréstimo a juros baixos. Por posses e terras que eram soberanamente deles e completamente sem dívidas com o Estado. Agora eles estão endividados, né? Isso aqui pode ser um dos motivos? Pode. Pode ter outras coisas também por trás disso? Pode também. É bom salientar aqui que no Havaí tem uma arca também, né? Uma arca importantíssima, que foi inclusive mencionada pelo Jean-Charles Moyan, né? Jean-Charles Moyan, que eu irei ter o prazer, o privilégio de entrevistar nesta sexta-feira, vai ser gravado, vai ser em francês, tá, meus amigos? A gente vai ver como que a gente vai passar para vocês. Vai ser em francês. Muito bem. Fantástico. Vamos para o próximo. E vamos linkar aqui também com o Eric Henker. Tá aqui a foto do Eric Henker, que trabalhou no Ice Cube, lá na Antártida, detector de neutrinos. E ele afirma, ele foi um dos depoentes do Disclosure 2.0, presidido pelo Dr. Gree, onde ele fala que nesse local, onde vocês podem observar, eles podem projetar brinquedinhos, um raio que ele chama laser, né? E ele falou, e que também tem o potencial de mudar o clima, usar o próprio clima como se fosse uma ferramenta de combate. Foi isso que ele alegou, tá, meus amigos? Que ele alegou. Aliás, ele trabalhou lá, ele era um dos funcionários, o Eric Henker, que fez essa denúncia. Então, é uma denúncia. Ok? Muito bem, muito bem. Aqui. Operação Sandman. Agora ativada, a Arábia Saudita anuncia o fim do domínio do dólar no comércio global de petróleo. Operação Sandman. É o fim do petrodólar oficial. Aqui, porque isso já estava em andamento, já estava em curso, e agora eles fecharam o caixão de vez. Tá, meu? Agora fechou, é o velório do petrodólar. Oficialmente agora ele não existe mais, faleceu, desencarnou. Se fosse uma pessoa, obviamente, né? Os domínios começam a cair sobre o império dos Estados Unidos. A Operação Sandman já foi ativada, com o ministro das Finanças saudita, o Mohammed Al-Jadad, dizendo à Bloomberg TV, durante uma entrevista em Davos aqui, que os sauditas aceitarão de bom grado todas as moedas para liquidar transação de petróleo. Então, você pode comprar petróleo agora com qualquer moeda que você quiser, sem qualquer tipo de restrição, porque outrora você só poderia comprar petróleo em dólar.
E isto era uma forma do Fed americano aumentar as reservas de dólar no mundo inteiro e sustentar uma economia artificial nos Estados Unidos. Interessante isso, né, meus amigos? Então, essa era acabou oficialmente, e isso é um golpe frontal contra o globalismo. Aqui, o pilar fundamental do domínio da moeda global dos Estados Unidos, sua capacidade de exportar inflação para o mundo, é baseada no chamado status petrodólar. Isso é interessante, meus amigos. Então, a inflação que deveria explodir nos Estados Unidos consegue importar. É isso, a sua inflação. Exatamente com isso, com as reservas de dólar. Ok? Interessante isso, né? Eles conseguem exportar, no caso, né? A sua inflação. Desculpe, importar não, exportar. Muito bem. Aqui, no qual os Estados Unidos concordaram em proteger o corrupto reino saudita em troca dos sauditas exigindo dólares americanos para todos os acordos de transação de petróleo. Este acordo está em vigor desde a conferência de Bretton Woods em 1944 e carrega o dólar até hoje. Então, este acordo que foi feito com os Emirados Árabes Unidos, que surgiu em 1944, é que deu força para o petrodólar. Foi assim que se iniciou o petrodólar. Veja que esse império já persiste por muito tempo e isto é uma data histórica, tá mesmo? Desde 1944. Isso é muito tempo, não é? Quase 70 anos. É um absurdo, né, meus amigos? Mais de 70 anos, na verdade. Então, é muito tempo, né? Quase 80 anos. Né? Uma coisa realmente absurda. E isto é uma maravilha. Esse foi o maior golpe contra o globalismo pela Aliança da Terra da atualidade, principalmente ao que tange a economia, sem sombra de dúvida. Aqui. Pequim. Estados Unidos se aproveitam de bens espaciais para lucro pessoal e prejudicam a paz no espaço. Isso aqui é uma competição. Aliás, o próprio Torrano Dion, na entrevista, né, por intermédio da Helena, através do seu implante quântico, Torran foi bem específico, que a China tem medo de todo mundo, ela quer concorrer com todo mundo, megalomaníaca também, então fica bem complicado, não concordo com os acordos Artemis, apesar da Índia ter assinado os acordos Artemis, e vejam que a Índia e o Brasil fazem parte do BRICS. A Rússia fica neutro, mas a Rússia também está projetando, fomentando o seu próprio serviço, a sua agência espacial para concorrer com os projetos Artemis, e a China também tem seu próprio projeto particular. Bom, isso é totalmente compreensível por causa da briga de egos. Né? O próprio Torrano fala que isso é uma bobeira, que eles vão simplesmente gastar dinheiro à toa, né? Gastar recursos a troco de absolutamente nada. Que isso faz parte do ego, da desconfiança, né? Desconfiança. Então, essa desconfiança e o ego entre os agentes que trabalham contra os globalistas, que estão nas trincheiras antiglobalistas, pode realmente atrasar tudo, como já está, porque já era para acontecer já no final desse ano. Mas, infelizmente, por causa dessas brigas de ego, orgulho, soberba, desconfiança uns nos outros, porque é bem complicado, meus amigos, porque entendam o seguinte, o que é feito, cada país, pode ser militar, pode ser na esfera militar, pode ser na esfera empresarial, pode ser na esfera política, tanto faz. Cada um desempenha um papel específico, como se fosse uma agência de departamentos. Cada um no seu lugar específico, cumprindo a sua missão. E um praticamente não sabe do outro. Não sabe do outro, como se fosse uma loja de departamentos, setores diferentes. Né? E todo mundo tem que cumprir o seu e não ficar olhando do outro, porque simplesmente não interessa, não é da sua conta. Porque, vejam só, meus amigos, pessoas que realmente compreendem todo o processo, não cabe, não dá nem 10. Não tem, é um número restrito de pessoas. Então isso causa o quê? Desconfiança. Um desconfia do outro. Apesar que muitas sociedades secretas também estão apoiando, dando suporte nos bastidores para que isso possa alcançar o seu objetivo. Mas, infelizmente, o grande impasse hoje
está retardando todo esse processo é a briga de egos, tá, meus amigos? Outra coisa, tanto na superfície quanto no interior da Terra. A briga de egos também, né? A soberba de muitos seres intraterrenos também está atrasando tudo, ok? Eu já tinha falado para vocês que a questão do Monte Hermon foi o seguinte: o Monte Hermon, os seres, os anjos caídos, denominados anjos caídos, Anunnakis, na verdade, que era uma espécie de Anunnaki. Aliás, os Anunnakis têm muitos subgrupos diferentes. Esses que eram os anjos caídos, eles foram atacados pelos agentes da luz, um exército de luz, que eram seres de várias origens diferentes. Alguns tinham origem em outra dimensão, alguns extraterrestres, alguns gigantes também, né? Alguns gigantes que despertaram. Então, existia uma mistura, uma mescla de vários seres diferentes que foram para lá para travar o que seria a Batalha do Armagedon. O que ocorre é que esses seres, eles se invadiram, porque existe uma rede de túneis do Monte Hermon. Aliás, o mundo intraterreno é tudo interligado. E eles fugiram e os seres foram atrás deles. E o combate se arrastou pelos túneis. Ok? Eles estão praticamente derrotados. Ficaram alguns grupos mutinados em alguns locais, mas praticamente eles estão totalmente derrotados. As suas forças foram totalmente destruídas. Então não existe praticamente resistência nenhuma. Mínima. Muito bem. Ficaram só alguns remanescentes, escondidos em alguns, por exemplo, cavernas, porque existe uma vertente, uma rede de túneis muito grande. Alguns são grandes, é muito difícil você achar, porque é um verdadeiro labirinto. Bolsões também, são inúmeros. O interior da Terra é como se fosse uma colmeia, né, de abelha, coisa assim, tem um absurdo, né? Tem inúmeros bolsões, um em cima do outro, como se fosse assim, cavernas, uma em cima da outra. Dá para entender isso, meus amigos? É como se fosse condomínio, assim, de cavernas e bolsões, alguns pequenos, outros maiores, tudo interligado. Então é um local imenso. Aliás, o interior da Terra é muito maior o espaço do que na superfície. Caberia quase 2 terras aqui, todos os continentes do mundo. Ainda você teria o quê? Seria o dobro de todos os continentes do mundo, o espaço dentro do interior da Terra. E tudo com difícil acesso, muitos locais assim com muito difícil acesso mesmo. Mas o que está segurando as questões do mundo intraterreno? O que está segurando é as briguinhas, entendeu, meus amigos? Briguinhas de ego, seres que não querem cooperar com a superfície, porque o próprio JP foi bem claro, que os seres do interior da Terra e da superfície têm que aprender a trabalhar juntos. A própria Helena confirma isso. Ela fala que os telosianos não estão apenas no Monte Shasta, mas eles também têm outras bases em outros locais do mundo. Que muitos ainda assim eles não estão muito felizes em conviver com o pessoal da superfície. Isso é apenas um exemplo, tá? Existem inúmeros, ok? Essa aqui é a realidade, tá ok, meus amigos? Muito bem. Aqui, uma catástrofe, comenta o ex-coronel do Pentágono, a contraofensiva da Usantia. Um verdadeiro fiasco, um grande fiasco. O apoio da OTAN à Usantia é incapaz de fazer algo com a superioridade da Rússia em terra, ar e mar, opina o especialista militar Lawrence Winkerson, ex-coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos e ex-chefe do gabinete do secretário de Estado Colin Powell. Realmente isso aqui já acabou, né? Praticamente isso aqui é uma página virada. Muito bem. Essa aqui eu já passei. Deixa eu passar isso aqui também. Uma coisinha aqui. Isso aqui já foi, né? Muito bem. O Deep State quer desacreditar o testemunho de denunciantes como David Grush sobre projetos de tecnologia terrestre, de engenharia governamental, corporativa, vazando seus registros médicos. Interessante que ex-figuras do Deep State, como Chris Cuomo, estão defendendo Contact, denunciante de OVNIs. David Grush diz que registros médicos vazaram. Aliás, meus amigos, praticamente todas as pessoas que fizeram parte do Serviço Secreto Espacial, militares que combateram no Afeganistão, Iraque, praticamente todos, grande parte sofre de transtorno pós-traumático. E você querer desacreditar o David Grush por causa disso é algo rasteiro.
é algo rasteiro, é algo realmente imoral, tá ok? Se ele ainda sofresse de alguma coisa mais séria, né, como esquizofrenia, ainda você poderia alegar isso, né? Mas, sinceramente, tanto é, meus amigos, que ele continuou na ativa. Ele não foi aposentado por causa disso, porque grande parte dos combatentes tem isso. Então isso é algo rasteiro, é algo baixo, muito baixo nível, no caso a Deep State, tentando desacreditar o David Grush, né? Um verdadeiro absurdo. Aliás, o próprio Tim Bunker se pronunciou com relação a isso. Ele falou, eu sabia o tempo todo que ele sofria disso, sabia o tempo todo, e isso não desmerece nada o que ele disse. Né? Nada, absolutamente nada. Que isso aí é uma ação traiçoeira, uma ação, é uma alegação traiçoeira, uma alegação baixa e rasteira por parte, né, de pessoas do mal dentro do governo dos Estados Unidos. Aqui, os OVNIs estão definitivamente no centro das notícias, enquanto o Pentágono se prepara para desclassificar um arquivo que lista todos os fenômenos aeroespaciais não identificados. Relatados nos últimos anos, algumas imagens e vídeos começam a surgir na web. Novas imagens da Marinha dos Estados Unidos mostram OVNI esférico voando antes de mergulhar no mar. Aliás, meus amigos, segundo o Kirkpatrick, eles aparecem todos os dias, todos os santos dias, esses orbes esféricos, nós sabemos que são sondas das arcas. Isso já foi dito, aliás, foi profetizado pelo próprio JP muito tempo antes dessas afirmações. E esses registros oficiais também. Esses relatórios oficiais da AARO e do Kirkpatrick. Então isso é realmente maravilhoso, está aqui. Imagens autenticadas pelo Pentágono. A filmagem do objeto misterioso teria durado mais de 1 hora antes de desaparecer no oceano. Um submarino foi procurá-lo, mas nenhum destroço foi encontrado no local. Não sabemos o que a Marinha ou o Pentágono pode estar disposto a dizer, se alguma coisa sobre o incidente USS Umanhá, mas estamos convencidos de que é um mistério legítimo. Esperamos qualquer informação que possa chegar até nós, diz Corbell em sua conta no Instagram. É bem legal também essa informação. Agora eu acho que já vou para informação oficial, vou para a notícia oficial, né, aqui, do tema da noite. Sim, o nosso carro-chefe da noite. Tem esse aqui também, que é bem legal também, meus amigos. Presta atenção nessa informação, que é bem interessante mesmo. Muito interessante. Aqui. Eles pedem ao rei Carlos, o antigo príncipe Charles, que pressione o governo britânico para revelar a verdade sobre os OVNIs, preparar o país para o contato extraterrestre. Então, segundo aqui a notícia, eles querem que o rei Carlos agora, né, atual ex-príncipe Charles, o Charlesinho, seja o protagonista, seja o embaixador do contato na Inglaterra. Que coisa! O rei Charles está sendo pressionado aqui, está sendo pressionado a pedir ao governo britânico que divulgue mais informações sobre OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre, a fim de ajudar a preparar o país para o primeiro contato. O rei, como seu falecido pai, Príncipe Philip, esse Príncipe Philip tem história, né, para contar. Aliás, foi ele que disse que queria ser um negocinho, né, para exterminar 90% da humanidade, porque a natureza tem que ser preservada, né? Realmente o depoimento é infeliz, né? Aliás, ele fazia muito isso. Tem interesse em OVNIs. De acordo com Mark Christopher Lee, cujo novo documentário God vs. Aliens, Deus versus Extraterrestres, examina o impacto que a descoberta de seres extraterrestres teria na religião. Lee argumentou que Charles, como chefe da igreja na Inglaterra, tem o dever de preparar os milhões de seguidores da igreja em todo o mundo para o choque da revelação de que não somos a única vida senciente no universo. Que coisa, não? Aqui, essas tecnologias estavam inativas e agora foram recuperadas, estão detectando pessoas. Aqui agora vou linkar isso, meus amigos, com uma informação do JP. Prestem atenção. Militar da ativa da Aliança da Terra. Essas tecnologias estavam inativas e agora foram recuperadas, estão detectando pessoas e suas conexões uns com os outros. As arcas identificam
a pessoa pelo DNA. Sabem quem você era em outra vida. Interessante. A arca consegue, ela te conhece mais do que você mesmo, porque ela sabe identificar até as suas vidas passadas. E sua missão nesta vida. Que impressionante, né? A arca conhece todas as suas vidas passadas, sabe a sua missão nessa vida, conhece a sua frequência, sua vibração, seus pensamentos, tudo sobre você. Só isso já seria demais, né, meus amigos? Ter acesso a esta informação. E as arcas, elas podem fornecer isso, né, para qualquer pessoa. Impressionante. É por isso apenas pessoas específicas, ou escolhidas, no caso, entre aspas, pessoas específicas ou escolhidas, podem acessar e ativar certas tecnologias dessas arcas. E salas de registro, porque além das arcas também existem salas de registro. Qual a diferença? É que são tecnologias que são guardadas no subterrâneo, né? Isso, em cavernas, não em espaçonaves. Então as arcas seriam espaçonaves, uma arca viva, orgânica, repleta de tecnologias. E as salas de registros seriam compartimentos secretos, como em Bucege, por exemplo, né? Seria uma sala de registro. Né? E nessa sala de registro tem também no Himalaia, né? No Tibete, salas de registro. Né? São locais onde se preservam tecnologias extraterrestres e também Anunnakis, espalhadas pelo mundo. JP sugere que existem 3 dispositivos de reconhecimento de grupos estelares no mundo. Dispositivos de reconhecimento de grupos estelares no mundo. O que é esse dispositivo? É um dispositivo que consegue identificar pessoas que reencarnaram na Terra, que têm conexão com as arcas e que precisam trabalhar juntas. Então elas precisam se conhecer. Porque em outras orbes, eles eram grupos, eles eram uma equipe, para vocês entenderem, eles trabalhavam juntos, na mesma espaçonave, no mesmo planeta, e vieram para a Terra, né, para trabalhar juntos também. Aliás, eles só vão cumprir a missão deles aqui na Terra se eles encontrarem uns aos outros. Interessante. Que é o caso, por exemplo, Helena Danã, JP, Alex Kohler, John Charles Moyan, Chris O'Connor, Tony Rodrigues, são todos da mesma família de alma, ou seja, são todos de um grupo, ou seja, uma equipe que reencarnou na Terra. Muito bem. Outra está no mundo intraterreno, e o terceiro se encontra com o príncipe Charles. Interessante. A intenção dos chapéus brancos é identificar os tripulantes das arcas reencarnados sobre a Terra, para que esses sejam conduzidos às arcas e elas sejam ativadas de uma só vez. Então, o objetivo seria identificar essas pessoas, pessoas que seriam chaves vivas, assim como esses grupos de alma, para que elas possam chegar até as arcas, porque como elas são chaves vivas, a simples presença dessas pessoas com seu DNA e com a sua frequência já seria o suficiente para ativar estas mesmas arcas. Ou seja, pessoas que são chaves vivas. Pessoas são chaves. Você pode saber a tecnologia, você pode ter conhecimento, você pode ter o que você quiser. Mas o que ativa uma arca é a frequência. Não tem outra maneira. Aliás, por isso que os escuros, os trevosos, não conseguiram se apoderar das arcas e nem das tecnologias. Porque elas são ativadas o quê? Através de chaves vivas. Com a frequência correta e com o DNA correto. Existem certas partes e componentes das arcas que JP pode ativar, mas outros não. Quer dizer, ele é uma chave, mas ele não é uma chave universal. Nem existe chave universal, tá mesmo? Que abre todas as portas. Precisam de várias chaves diferentes. E você que está assistindo essa live, desculpem, você pode também ser uma dessas chaves vivas. E tem que identificar, sim, o seu grupo de alma. Portanto, essas pessoas precisam ser identificadas e convocadas pelos militares em suas casas para estas missões. Quem é você quando o mundo precisa de você? Maravilhoso isso aqui. E também podemos linkar essa informação aqui com o diretor aqui da CryptoView, de visão remota. Sabemos que o rei Charles esteve envolvido com as sementes da árvore da vida. Exatamente. Ele se apropriou das sementes da árvore da vida do Nigshizida, na Flórida, do gigante adormecido, do mundo intraterreno, mas JP sugere que ele está sob controle. E dá risada, ironicamente, dizendo, salve o rei. Diz que ele está sob controle. Segundo JP, ele deu a entender que a questão com o rei Charles estaria sob controle. Não seria algo para se preocupar. Na última sessão da visão remota do CryptoView, foram registradas 2 coroações. Uma normal, oficial, e outra extraoficial.
e uma segunda oculta, que envolvia rituais, assim, nada legais, onde ele foi coroado como rei dos escuros. JP disse que tem algo relacionado à rainha, mas ele não pode falar mais. E termina dizendo, ironicamente, salve o rei. Né? Bem interessante. Aqui o comentário, a opinião do Dr. Michael Salas sobre esse tema. Em relação às repetidas referências de JP, vivo o rei, o que JP está fazendo é chamar a atenção para as sementes roubadas da árvore da vida levadas para a Inglaterra, sob a ordem do rei Charles, para experimentos rituais secretos de rejuvenescimento, né, óbvio, e prolongamento do seu poder. Discutimos o roubo das sementes em nossa entrevista sobre sua segunda missão ao povo formiga, em uma área subterrânea da Flórida. JP disse que não pode revelar mais. Então temos que descobrir por nós mesmos. Meu palpite é que JP está aludindo que Charles está literalmente usando tecnologia de sementes antigas, recentemente adquiridas, para extensão de idade e aumento do seu poder no processo. Muito bem. Então, essa iniciativa do príncipe Charles de alavancar, de ser o embaixador, príncipe não, agora é rei, né? De ser o embaixador dos OVNIs, do primeiro contato dos OVNIs, com certeza tem intenções trevosas, tá, meus amigos? A gente não sabe exatamente o que eles estão planejando, talvez para tentar demonizar, né, a Federação Galáctica de Mundos, ou tentar alavancar qualquer tipo de narrativa com relação a isso, que muito provavelmente será essa mesmo. Então, isso aqui ainda é um mistério, mas muito provavelmente este que seja o ponto, tá, meus amigos? Então ele seja, de fato, o líder hoje supremo da resistência escura no planeta Terra. Aqui, TASS, Agente de Notícia TASS. O capitão da Usantia abrirá caminho para a paz, mas Washington e Kiev bloqueiam o caminho. Medvedev. Medvedev, que é um dos homens, o braço direito do Putin. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que também já foi presidente, aponta que a contraofensiva de Kiev agora está operando sem parar, enviando milhares de infelizes para o matadouro. Quer dizer, algo cruel. Cruel. Moscou, 11 de agosto, TASS, a única coisa que a Usantia realmente precisa é a capitulação, o que muito provavelmente poderia abrir caminho para a paz. Mas nem Washington, nem Kiev querem tal resultado, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. Abre aspas. As pessoas que sofrem nas trincheiras de um país dividido realmente precisam apenas se render, o que poderia potencialmente abrir caminho para a paz. Mas nem Washington, nem Kiev querem a paz, escreveu ele em seu canal do Telegram. Muito bem. Deixa eu retornar agora à nossa espaçonave. Retornando à nossa espaçonave. Deixa eu beber uma aguinha e a gente já vai dar continuidade ao tema principal. Apesar que hoje o tema principal nem foi noticiado porque é boletim galáctico. É o costume, é a força do hábito, tá, meus amigos? Me desculpem. Opa, deixa eu só fechar aqui o microfone só um pouquinho. Eu até abri as janelas aqui, e olha que a minha sala aqui, meu quarto, na verdade, ele é bem ventilado, mas mesmo assim tá bem quente. Muito bem, vamos lá. Vamos embora. Aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Sobre a cidade de Teotihuacan, os arqueólogos encontraram um rio de mercúrio líquido e minerais como mica e pirita. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que isso não fazia parte de um mero ritual. Pelo contrário, acredito que esses elementos faziam parte de uma tecnologia avançada que ainda não conhecemos. Eu vi pessoas falando assim que o Drex é um pega-ladrão. Pode até ser, tá, meus amigos? Porque, a priori, é isso que se prega. Né? Agora, a teoria é muito bonita. A questão é a prática. Ao mesmo tempo que você pode controlar pessoas, por exemplo, transações ilegais, você também pode, por exemplo, vamos supor que o governo não goste de uma pessoa, ela simplesmente pode, no caso, a pessoa perder o seu
sua moeda digital, ela pode ser cancelada e você simplesmente deixa de existir, que seria mais cruel que as prisões das prisões. Então, é uma faca de dois gumes. Okay? Por isso que eu falei, por isso que é importante rever e entender direitinho o que eu disse. Moeda digital é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela pode ser algo muito bom, pode ser também usado de forma perniciosa. Ok? Muito bem. Vamos lá. É uma forma de controle. Imagina, você pode saber o que você compra, como você vive, o que você faz. Quer dizer, isso é monitoramento. Você tirar a privacidade das pessoas. Quando você tira a privacidade das pessoas, é uma forma de controle. É uma forma de monitoramento. É uma forma de restringir a liberdade. Isso é um fato. E como eu havia dito, é uma faca de dois gumes. Okay, muito bem. Aqui. Voltando para o nosso tópico aqui. Sobre a cidade de Teotihuacan, os arqueólogos encontraram um rio de mercúrio líquido. Um rio de mercúrio líquido em minerais como mica e pirita. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que isso não fazia parte de um mero ritual. Pelo contrário, acreditavam que esses elementos faziam parte de uma tecnologia avançada, que ainda não conhecemos. Aliás, isso aqui foi abordado pelo próprio Eric Van Däniken e Emery Smith. Uma usina eletromagnética sobre enorme estrutura, o que aproveitasse as energias naturais do planeta. Bem interessante. Uma cidade alinhada com as estrelas. A cidade possui duas enormes estruturas. A pirâmide do Sol, com 1,8 metros de altura. A terceira maior pirâmide do mundo. Segue-se o Templo da Lua, com 147 metros de altura. Interessante. O Templo de Quetzalcoatl, a Serpente Plumada e uma grande via pública. Avenida dos Mortos. Interessante. Aqui, se você for ver o layout da cidade, que cobre mais de 20 quilômetros quadrados, é cuidadosamente planejado, e os estudiosos apontam que ela está intrinsecamente alinhada com os corpos celestes. Isso é impressionante, meus amigos, porque parece um dispositivo eletrônico, uma placa de computador. É impressionante, exatamente isso. Foi feito como se fosse uma placa de computador. O Michael Telliger, ele conta que essas pirâmides, essas grandes estruturas, eram construídas como placas de computador no próprio planeta Terra. Dá para vocês entenderem? É como se fosse um circuito, um dispositivo, um software, uma placa. Tá, meus amigos, que é verdade. É uma placa inserida no próprio planeta Terra. Uma placa eletrônica que emitiria sinais de comportamento. Olha que interessante. Poderia induzir o comportamento humano, poderia induzir a própria energia de Gaia. Seria uma forma de manipular a própria energia das linhas-lei do planeta, que são mais de 5.000, com 12 principais. Tem 12 principais, e dentre essas principais existem subgrupos que chegam até mais de 5.000 linhas-lei, que já era conhecida desde o tempo de Pitágoras. É bem impressionante isso, né, meus amigos? Aqui, impressionante. Hardware, aqui. Igualzinho, hardware no planeta Terra. Dispositivos, exatamente, como se fossem HDs implantados no próprio planeta Terra. Seria uma forma de induzir o comportamento humano com mensagens universais. Vamos para o próximo aqui. Isso também é percebido nas pirâmides do Egito, não só na Mesoamérica, isso também. Grandes estruturas ao redor do mundo, na Babilônia, na civilização suméria, como vocês podem observar nessas fotos, todas do Michael Telliger. Aqui, meus amigos, impressionante. Muito bem. Aqui. Vejam que as cidades se semelham bastante a circuitos e dispositivos de memória, por exemplo. Tá aqui, de um HD comum. Não que eu seja especialista em computador, tá? Em eletrônica, tá, meus amigos? Muito bem. Aliás, eu sei quase nada. Aqui. Mercúrio líquido, esferas amarelas e mica. Então é interessante, meus amigos, que a Terra, a própria Helena fala, ela tem que voltar à sua configuração normal, porque ela foi adulterada. Então esses monumentos, eles foram feitos para adulterar, modificar a energia de Gaia. Você muda a frequência do planeta. Deu para você entender? Artificialmente, eles mudavam a frequência do planeta. E mudando a frequência do planeta para uma frequência de medo, para uma frequência de controle, para uma frequência de subserviência aos deuses e aos reis. Era assim que eles faziam. Então era uma forma de condicionar o comportamento e o imaginário coletivo da própria humanidade. E eles fazem isso desde os primórdios dos tempos, desde tempos imemoráveis.
Muito legal. Voltando para o mercúrio aqui, meus amigos. O mercúrio líquido, esferas amarelas e mica. Interessante que foram encontradas esferas também. O Avi Loeb também encontrou esferas que eram amarelas, microesferas no caso. Então eles encontraram algo estranho. Mercúrio e pirita mineral, embutida à mão do túnel. Além disso, centenas de esferas amarelas misteriosas entre 4 a 12 centímetros de diâmetro. Os cientistas permanecem perplexos quanto ao seu possível propósito. O rio de Mercúrio, enquanto os principais arqueólogos apontam que Mercúrio e pirita têm associação conhecida com a sobrenatural entre os antigos mesoamericanos. E é preciso se perguntar, Mercúrio é o primeiro supercomputador conhecido, mas os antigos sabiam disso? O primeiro supercomputador conhecido, mas os antigos sabiam disso? Essa é uma grande pergunta. Além do mercúrio e pirita, os arqueólogos encontraram mica, que é frequentemente usada na eletrônica de hoje, como um isolante térmico superior, usado na eletrônica de hoje. Isso é bem interessante, não pode ser coincidência. Pelo visto, o Michael Telliger tem razão mesmo. É fantástico. Meus amigos, aqui eu dei apenas alguns exemplos, existem múltiplos. Se fosse colocar aqui todos os exemplos, são mais de 50 exemplos no catálogo do Michael Telliger, no mundo inteiro. Tá? São construções análogas a placas e dispositivos eletrônicos. Muito bem. Exatamente igual ao que é conhecido hoje. Isso não tem como ser coincidência. É impossível isso ser coincidência. Simplesmente impossível. Muito bem. Agora vamos linkar isso com o projeto Bell. Die Glock. Em alemão. Aí vocês vão me perdoar porque é difícil. Mercúrio Vermelho é o projeto Bell. O Die Glock. Princípio de operação dispositivo do motor Mercúrio. Física em um beco sem saída. O Yuri Darshov, pesquisador sênior do Instituto de Sistemas Espaciais, me leva ao laboratório. Existem 6 variantes de motor operando sem rejeição de massa nas arquibancadas. No centro primeiro, criado há vários anos pelo inventor, olha que interessante, senhor Polyakov, está em um tubo da espessura de um polegar, espiralando em torno de um cone. Em um tubo, o mercúrio, presta atenção, o mercúrio é o líquido mais pesado, subindo em espiral e depois descendo verticalmente. O mercúrio corre ao longo de um circuito fechado. Interessante, o mercúrio corre ao longo de um circuito fechado e ao mesmo tempo cria impulsos, o consumo de eletricidade para o funcionamento de uma bomba de bombeamento de mercúrio. É significativamente menor do que a energia que o motor recebe para se deslocar no espaço. Lógica de proibição. Olha só isso, meus amigos. Valery Alexandrovich me mostrou uma carta de V. Fortov, da acadêmico secretário do Departamento de Energia, Engenharia Mecânica e Processo de Controle da Academia Russa de Ciências. Olha, novamente, Academia Russa de Ciências, para a liderança da Agência Espacial Federal. Um respeitado cientista, um dos físicos mais respeitados do país, garante que um experimento no espaço com a inclusão de um novo motor, prejudicará o prestígio da Rússia e a reputação da ciência nacional, pois o princípio de funcionamento do motor contradiz as leis fundamentais da mecânica e tenta implementar uma ideia anticientífica. Meus amigos, isso é um absurdo. Então, os cientistas, aqui está o nome deles aqui para vocês, citei, desenvolveram, russos, conseguiram reproduzir a nave Bell antigravidade utilizando o mercúrio e a alegação da proibição. Olha, isso aqui fere a ciência como nós conhecemos. Essa alegação. Não é porque não funciona, não é porque simplesmente é algo, um boato, o disse que disse, aliás, funciona e funciona muito bem, mas infelizmente contradiz a física e a ciência como conhecemos. Parece patético, é tão ridículo, é tão absurdo, que é difícil até de descrever. Tá, meus amigos? Vocês estão entendendo? É anticientífico porque contradiz as leis da física e da ciência como nós conhecemos. Contradiz o establishment científico. Não é porque não funciona, não, viu? Pelo contrário, funciona e funciona muito bem. Um verdadeiro absurdo. Isso aqui é uma prova que
o mercúrio pode ser utilizado, tá, meus amigos, para criar antigravidade, e que os antigos já sabiam disso e utilizavam essa mesma tecnologia em escala industrial lá na Pirâmide do Sol, na Mesoamérica, no México. Incrível, inclusive para manipular a grade do planeta Terra. Impressionante. Mas que tipo de força escondida no mercúrio necessária para funcionamento de tal motor? Podemos falar? A resposta é extremamente simples. Como funciona esse princípio científico? Esta é uma enorme diferença na pressão do vapor de mercúrio em uma área relativamente pequena da escala de temperatura, junto com a capacidade de calor em 40 vezes, mais que o da água, tornando um excelente conversor de energia térmica em trabalho. Em 1916, Irving Longmuir criou uma bomba de vácuo no qual o mercúrio evaporava e condensava. Ao mesmo tempo, uma pressão residual centenas de milhões de vezes menor que a pressão atmosférica foi criada no sistema associando a bomba. Se o mercúrio foi colocado dentro de um hipotético motor de combustão externa, motor ou comprimento de calor externo, como fluido de trabalho, e aquecido a uma temperatura de 356,66 graus, e depois resfriado a 49,2 graus, negativos, haverá uma diferença de pressão de trabalho de 765,001 milímetros, e é formado nele, que corresponde a uma potência muito elevada. A ausência sob pressão nas cavidades do motor irá protegê-lo de possíveis vazamentos de mercúrio. Eu transmito, não componho. Eu acredito na antiguidade e a amo. Confúcio. Ou seja, uma tecnologia antiguíssima do tempo da Suméria, aqui mostrando como funciona, e funciona, mas infelizmente é mais uma das tecnologias que foram suprimidas ao longo da história. O sino dos alemães do bigodinho, prova de um programa espacial secreto? Sim, é uma prova. Por décadas houve rumores espalhados por... Vejam, meus amigos, isso aqui é tido como uma teoria, como algo especulativo, um boato, mas, no entanto, os russos já tentaram reproduzir isso e tem notas oficiais. Mostrei para vocês. Notas científicas da Academia de Ciência Russa, falando, não, isso é totalmente plausível, isso funciona. Mas, infelizmente, não pode ser colocado no mercado, porque, infelizmente, fere as leis da física como conhecemos. Parece piada, mas essa é justificativa. Aliás, para a maioria das tecnologias que são suprimidas nos Estados Unidos, geralmente a desculpa é sempre essa. Esta é a justificativa. Por mais patético que pareça, é exatamente isso, tá, meus amigos? Ou porque desafia, nega as leis da ciência como conhecemos, ou porque cai na questão de lei de segurança nacional. É sempre assim. Tá? Muito bem. Isso já é um padrão no mundo inteiro. Significando o sino um disco voador espacial semelhante a um OVNI, desenvolvido pelos alemães da Segundo Confronto Mundial. Agora, evidências crescentes confirmam que os alemães da era do bigodinho desenvolveram tecnologias avançadas que lhes permitiam fazer missões secretas fora da Terra. Documentos recentemente publicados, entrevistas pessoais, confirmam um programa espacial alemão secreto e relatado que as tecnologias desse pessoal aí, nacional-socialista, permitiu que os alemães viajassem além da Terra usando um design chamado Bell, frota negra, vamos colocar assim, tá? Também conhecido como Die Glock, em alemão, no coração do programa espacial alemão. O sino pode ter desempenhado um papel no desenvolvimento da tecnologia UFO terrestre. Testemunhas dizem que o sino tinha 12 a 15 pés de altura. Presta atenção, meus amigos. Como ele era? 12 a 15. Quais evidências que isso existiu de verdade? Vou apresentar para vocês. Existem inúmeras evidências. Testemunhas dizem que o sino tinha 12 a 15 pés de altura e aproximadamente 12 pés de largura. Aqueles que afirmam ter conhecimento do Bell dizem que ele foi fabricado com metal muito duro e pesado, junto com metal mais leve, conhecido como letimetal. Essas testemunhas dizem que os projetistas do sino também usavam peróxido de berílio e peróxido de tório. Diziam que o disco voador da Bell era alimentado por um combustível líquido, conhecido como, presta atenção nesse detalhe, como Serum 525 e Serum 525. As testemunhas privilegiadas descrevem o combustível como vermelho cereja, ou combustível vermelho cereja, veludo ou marrom,
com uma textura viscosa, densa e pegajosa. Alguns, incluindo o autor Henry Stevens, afirmando que esse líquido era realmente mercúrio vermelho. Ok? O Henry Stevens garante. Era mercúrio vermelho, que alimentava o Bell. Era o mercúrio que sustentava o quê? A rede tecnológica da pirâmide, que eu mostrei para vocês, da Mesoamérica, Azteca. Pirâmide do Sol. Impressionante, isso era usado desde os primórdios dos tempos, meus amigos. Na verdade, é redescobrir. O próprio David Hoskin, eu vou apresentar a entrevista dele para vocês no próximo sábado. Ele é bem incisivo. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos realmente, simplesmente redescobrindo o passado. Porque essas tecnologias já existiram, já foram utilizadas há milênios e milênios atrás. Este soro 525 foi colocado em um cilindro grande de contra-rotação que girava em alta velocidade. A rotação rápida combinava com um tubo eletrostático altamente carregado, criou propulsão antigravitacional que levou as naves espaciais a alturas e taxas de deslocamento consideráveis. Ela flutuou, ou seja, ela levitou, antigravidade. O Bell voador alemão estava alojado a uma instalação chamada Der Heis, ou O Gigante em inglês. Der Heis estava localizado perto da mina de Wenceslaus, em uma curta distância da fronteira com a República Tcheca. Evidência do sino dos alemães do Bigodinho. Após o fim do segundo confronto mundial, muitos amigos do Bigodinho foram julgados em tribunais de crimes, de guerra, por crimes contra a humanidade, violação dos direitos humanos, etc. Um réu era o Jacob Sporenberg, um ex, Bigodinho, ou Per Grubenführer, uma das mais altas fileiras dos bigodinhos da SS. Um tribunal polonês de crime de batalha julgou Sporenberg por cancelar mais de 60 engenheiros, cientistas e técnicos alemães em sua declaração judicial. Sporenberg deu detalhes do projeto do Bell, chamado de The Clock, descrevendo o sigilo em torno do Bell. Sporenberg admitiu, presta atenção nessa parte, que é importantíssima no nosso estudo, para sua compreensão, admitiu que os cientistas e engenheiros foram cancelados para impedir que divulgassem qualquer detalhe da tecnologia com pessoas de fora do programa para o mundo exterior. Então, no tribunal de Nuremberg, tá, meus amigos? Isso aqui é um fato. Isso é fato! Ele fez o depoimento, falou, nós temos naves antigravidade, eu exterminei 60 engenheiros, pessoalmente, para que essa informação não vazasse no mundo. Está na história. Ok? Muito bem. Segundo o depoimento do Sporenberg, o Bell era uma tecnologia altamente avançada que produzia um som sibilante ou um zumbido quando em operação. Ele observou que, devido ao som, seus colegas alemães se referiram ao Bell como der Bienenstock, a palavra alemã para colmeia. Faz um barulho de colmeia. Um monte de abelha zumbindo. É bem interessante. Inclusive, o TR-3B também tem esse barulho de colmeia. Mas as evidências da existência do sino não termina com o Sporenberg. Muitos teóricos apontam para as pinturas do artista do final do século XIX. Agora vai vir a parte mais interessante. Charles A.A. Deuschle, com evidências adicionais da existência anterior de Bell. As imagens de Deuschle do Bell antigravitacional pode ser uma indicação de que os engenheiros alemães tinham conhecimento do Bell muito antes de ele realmente ser implantado durante o segundo confronto mundial. Então, esse artista, Deuschle, que era do Sonora Aero Club dos Estados Unidos, isso é um fato, tá, meus amigos? Ele ficou muito tempo enclausulado, escondeu de todo mundo, ele construiu várias... Isso no século XIX, 1850. Ele construiu vários projetos de nave antigravidade. Muito bem. Charles A. Deuschle. Aqui está para vocês os vários projetos do Deuschle. Vários, aqui parece realmente com Bell. Esse aqui é idêntico. Tá? E tem outros modelos, são inúmeros modelos diferentes que ele construiu, assim,
detalhes de como funciona. Aliás, essa sociedade secreta tinha mais de 60 membros proeminentes, e eles, segundo eles construíram e conseguiram construir naves antigravidade já em 1850. Por certo, os alemães tiveram acesso a essas informações e começaram com seu serviço secreto espacial. Então a gente pode falar que o Charles A. Delchau foi o predecessor da Maria Orsic. Interessante, os primeiros projetos antigravidade. Aqui, Delchau Charles. Aliás, na entrevista de sábado, o Dave Ross vai explicar isso de forma minuciosa para vocês, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Tá, meus amigos? É exatamente essa tecnologia que ele está desenvolvendo, que vai ser dado de presente para a humanidade. Ok. Fantástico. Que tem um potencial absurdo. Antigravidade, energia livre, porque isso se trata, assim, da energia do ponto zero, energia livre para todas as pessoas, camas holográficas, tudo embasado nessa tecnologia, que é a tecnologia OVNI. Engloba todas as tecnologias num enorme pacote. E podem perceber, meus amigos, que a base da tecnologia são 2 triângulos. Interessante. Um para cima e o outro para baixo. Um representando o princípio masculino, e o outro o feminino. O triângulo invertido representando o feminino e o triângulo, pontado para cima como representando o masculino. E a energia do ponto zero é a harmonia entre o masculino e o feminino. Depois a gente vai dar detalhes sobre isso. Por isso que o princípio da antigravidade não é a combustão, ou seja, destruir moléculas. Pelo contrário, as moléculas fazem amor, literalmente isso. União sagrada. A união sagrada no nível microscópico das moléculas, até a questão, tudo no universo é união sagrada. Esse é o poder máximo, é o grande poder, é o grande segredo. Por isso que na antiguidade se usavam tantos símbolos fálicos da união do masculino e do feminino, desde o Egito, desde a Suméria Antiga, eles insistiam nisso. Por quê? Porque essa é a chave do conhecimento universal, que é usar o PRIO. É assim que o PRIO funciona. Você consegue conduzir essa energia universal, ou hétero-universal, para onde você quiser. Você consegue manipular essa energia. Tudo embasado no princípio da união do masculino com o feminino. Vejam como as pessoas negligenciam isso. Por isso, meus amigos, que a união do masculino e feminino é uma forma de criar portais entre este mundo e outros mundos, para vocês conhecerem a si mesmo, para você ter contato com seus fractais. É a visão que você tem da sexualidade. Isso é uma forma simples de você conseguir manipular essa energia que pode criar naves antigravidade, que pode criar energia livre e até mesmo camas holográficas de cura. Tudo isso está à sua disposição, dentro de você. Quando se une uma matriz masculina com uma matriz feminina, coisas incríveis vão acontecer. Bárbara Marciniak. Tá? Muito bem. Essa é a mensagem dos pleiadianos. Vamos para o próximo. Equilíbrio do masculino e do feminino. Equilíbrio. É importantíssimo. Se você não tiver equilíbrio do masculino e do feminino, a sua Kundalini simplesmente não vai desenvolver. E sua Kundalini não desenvolvendo, a sua glândula pineal também não vai desenvolver. Tem algumas pessoas que conseguem ter harmonia com o masculino e o feminino sem ter um parceiro? Conseguem, mas é bem mais difícil. A gente pode colocar aí como o Chico Xavier. Chico Xavier conseguiu. Claro que se ele conseguiu, você também pode conseguir. Mas convenhamos, através da sexualidade é muito mais fácil. Você só tem que fazer a metade do caminho. Você não precisa fazer o caminho inteiro. Por isso é muito mais fácil. Vamos para o próximo. Charles Delchau pintou imagens altamente detalhadas da nave, antes do projeto Bell. O artista era membro do enigmático German Sonora Aeroclub Collective. Então tinha essa conotação com os alemães. Por isso que, apesar de ser nos Estados Unidos, esta tecnologia acabou chegando nos alemães do Bigodinho. Um grupo que construiu projetos de aeronaves exploratórias. O ofício de Delchau era idêntico ao que em breve seria apelidado de Dire Clock, ou Bell, também conhecido como Bell em alemão. Se Delchau tivesse completado apenas uma pintura, ela poderia ser facilmente descartada como uma coincidência. É claro, uma pintura isolada é apenas uma coincidência. No entanto, ele pintou centenas de embarcações que se pareciam muito com a nave Bell. Inclusive, esse tal de Charles Delchau seria um médium que teria sido predecessor da Maria Orsic,
Del Shaw recebia essas informações desses projetos tecnológicos de naves antigravidade em transe. Ele ficava em transe. Praticamente era como se fosse uma psicografia. Está impressionado? Se não está, deveria estar. Aqui está o livro. Aqui, Segredos de Del Shaw. Você compra até na Amazon. Fantástico. Charles A. Del Shaw, tá a foto dele aqui, nasceu em 4 de junho de 1830, em Brandenburg, Prússia, e migrou para os Estados Unidos em 1853. Estabeleceu-se primeiro no Texas. O registro histórico fica em silêncio até 1860, quando ele é novamente mostrado morando no Texas, onde se casa com Antonia Hilt no ano seguinte. Os chamados anos perdidos, esses anos simplesmente sumiram, vocês cafederam? Da vida secreta de Del Shaw, tornando-se motivo de controvérsia quando seus volumosos cadernos ilustrados surgiram quase meio século após seu desencarne, em 1923, aos 93 anos. Durou bastante aqui o Del Shaw, né? Para a época dele, 93. Poucas pessoas conseguiram chegar a essa idade. Del Shaw literalmente passou os últimos 20 anos de sua vida fechado, os últimos 20 anos, ou seja, dos 73 anos até os 93, fechado no sótão, criando um corpo de artefatos fantástico que continua a fascinar. 20 anos canalizando, psicografando esses projetos de naves antigravidade. Incrível. Sonora California Aeroclub, usando um gás antigravitacional, presta atenção nessa informação, gás antigravitacional, supostamente inventado por um dos seus membros, o D-Club, supostamente produziu uma série de aeronaves experimentais cerca de 50 anos antes dos irmãos Wright levantarem voo. Impressionado, incrível. Aliás, meus amigos, isso aqui é uma matéria de jornal do século XIX. Não é século XX, não. Século XIX. Falou do Del Shaw. Do Del Shaw. Incrível. Porque assim, meus amigos, muitos desses aviões também que nós conhecemos foi projetado por ele, além de naves antigravidade. Ele projetou tudo. Muito provavelmente, todos os inventores que nós conhecemos, eu acho que isto foi plágio do Del Shaw. Impressionante. Nick Koch. Nick Koch era jornalista e escritor militar, expandindo os escritos de Witkowski sobre o sino alemão. Koch forneceu suas próprias opiniões e pesquisas em seu livro, A Caça do Ponto Zero. Presta atenção, olha o livro dele, A Caçada ao Ponto Zero. Koch acredita que o Bell acabou sendo transportado para os Estados Unidos de acordo com um acordo entre o general Hans Kramer, da SS, e autoridades americanas. Incrível, né? Chegou aos Estados Unidos. Lembra da Operação Paperclip, dos acordos, que tudo foi uma farsa, né? Que os alemães, na verdade, não perderam o segundo confronto mundial. Muito bem. Quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Henry Stevens, em seu livro 2007, Armas Suprimidas Ainda Secretas do Bigodinho, Ciências e Tecnologias, Henry Stevens escreveu que o combustível em tons de violeta usado para alimentar o Bell era mercúrio vermelho, pois o mercúrio convencional não contém compostos fluidos. E Stevens também conta a história de um cientista alemão, Otto Cern, que contou a um adolescente, Greg Howe, sobre a tecnologia especial do Terceiro Reich, que utilizava um espelho côncavo em cima de um dispositivo que se acreditava ser o sino Bell. Howe afirma que Cern disse a ele que esse dispositivo era capaz de gerar imagens do passado, cronovisor. Compreenderam agora, meus amigos? Quando eu falo que a tecnologia do ponto zero seria a base de todas as tecnologias exóticas, tem pessoas que duvidam. Inclusive o cronovisor também tem a sua base nessa tecnologia, tem a sua origem, a sua origem técnica. Então, cronovisor, viagem no tempo, naves antigravidade, camas holográficas, tudo gira em torno desses mesmos princípios científicos. Incrível. Muitos outros escritores, incluindo Jim Marros, Joseph P. Farrell, mencionam Bell em suas publicações, associando frequentemente esta arma de milagre ou arma milagrosa ao ocultismo do bigodinho, a sociedade vril do Sol Negro Central, da Pedra Negra.
Energia livre e pesquisas antigravitacional. O que aconteceu com o sino após o término do segundo confronto mundial? Isso é uma ótima pergunta. Os alemães mudaram o local da Bell para o Círculo Polar Ártico, ou América do Sul, após a execução de seus principais cientistas. Então foi para lá. Outros viajaram para o Sistema Solar Aldebaran, com as tecnologias Bell, né? Aliás, no projeto Aldebaran. Aliás, as últimas palavras da Maria Orsic, depoimento oficial dela foi em 1945, ela falou, ninguém fica aqui. Sumiram. Ela, a Sigrun, que era sua melhor amiga, assim como mais de 5.000 alemães simplesmente sumiram do mapa. Tá? Então, muito provavelmente, eles conseguiram alcançar o seu objetivo. Então, parte dos alemães foram para Aldebaran e outros se evadiram para a Antártida. Muito bem. Aí se formaram a Frota Negra, junto com os reptilianos e draconianos. Ainda bem que eles já foram expulsos da Antártida. Eles não estão mais no planeta, tá, meus amigos? Muito bem. Então, meus amigos, os símbolos da união sagrada, um hexograma, por exemplo, aqui, né, que é conhecido também como estrela de Davi. Vejam, é um triângulo para cima e um invertido. União do masculino e do feminino. Os pontos que se encontram ou se cruzam formam a energia do ponto zero. É uma forma... aliás, o David Rossi vai dar essa aula para vocês, para gerar energia livre. Não é à toa que os pleiadianos utilizam o princípio do PRIO, né, que eles chamam de PRIO, ou energia criadora, para tudo. Serve para tudo, devidamente manipulada. Existem máquinas que podem fazer isso em grande escala, utilizando a própria energia do planeta. Por isso que a sexualidade é tão valorizada nas sociedades extraterrestres, porque seria o símbolo da harmonia, símbolo do equilíbrio. Por exemplo, a cruz Ankh. A cruz Ankh está aqui para vocês. Os egípcios utilizavam. A cruz Ankh representa a união do masculino e do feminino. O laço feminino aqui e essa cruz para baixo representa o masculino. Fantástico. Por que o laço fica para cima? Ele fica para cima porque é a energia feminina que conduz a energia masculina. Espiritualmente falando. Então, biologicamente, o homem é ativo e a mulher é passiva, ok? Isso é um fato. Agora, espiritualmente, a mulher que é o ativo. Né? É o ativo e o homem é o passivo. Por isso que só mulheres podem ser sacerdotisas. Não existe sacerdotiso, tá, meus amigos? No PRIO não existe. Muito bem. Então ela tem um papel, assim, diferenciado, né? Na questão espiritual, na geração do PRIO. Muito bem. Ela é a manipuladora. Aqui. Também aqui, ó, o próprio símbolo da maçonaria também é um símbolo fálico, tá, meus amigos? Aqui. O esquadro representaria o feminino e o compasso o masculino. Isso você vai encontrar em todas as sociedades. Símbolos fálicos tem tudo, no Egito, na Suméria, na Mesoamérica, Azteca, Inca, Maia, até Israel, ok? Muito bem. Falando sobre cruz Ankh, vamos cruzar aqui a cruz Ankh com antigravidade. O Ankh é a cruz egípcia, é a origem do eletromagnetismo do Egito, do Antigo Egito? Muito provavelmente. Aqui temos o oscilador elétrico do Nikola Tesla. E aqui vamos fazer um paralelo com a cruz Ankh. A similaridade é impressionante. É igual. Na verdade, eu diria idêntico. Impressionante a semelhança. Uma semelhança realmente incrível. Embora comumente chamado de cruz egípcia, o Ankh é um amuleto que representava a vida eterna. A vida eterna. Frequentemente usado por rainhas e reis africanos da antiga Kemet. Olha só, meus amigos. Para afastar espíritos malignos e garantir boa saúde. Aqui no próximo slide. Nikola Tesla descobriu que quando ele conectava uma bobina de alta frequência em si mesmo, consegue produzir uma descarga de corona em seu corpo. Tesla escreveu o seguinte para descrever uma das suas patentes, o oscilador de Tesla, que é idêntico aqui à cruz Ankh. Esses osciladores destinam-se expressamente a operar em circuitos de iluminação contínuos e alternados e gerar oscilação ou correntes de qualquer frequência, volume e tensão dentro dos limites mais amplos de amortecimento e não amortecimento. São compactos por si só, não requerem atenção por muitos longos períodos de tempo, e seu uso é muito conveniente e útil para diversos fins, como
telegrafia e telefonia, conversão de energia elétrica, formação de compostos químicos por fusão, recombinação, síntese de gases, produção de ozônio, iluminação, soldagem, saneamento, esterilização hospitalar e doméstica, e inúmeras outras aplicações em laboratórios científicos, instituições industriais. Embora esse transformador não tenha sido descrito antes, os princípios gerais subjacentes a eles foram totalmente estabelecidos em seus artigos e patentes publicados, mais particularmente os de 22 de setembro de 1896. O simbolismo da vida eterna da cruz do Egito, ou Ankh, é uma metáfora da energia limpa. Entenderam? É um símbolo da energia limpa. Interessante, meus amigos, que todos os símbolos fálicos no mundo representavam o quê? A energia do ponto zero. Ou seja, antigravidade, viagem no tempo. Exatamente isso. Né? Forma de cronovisor, forma também de você criar portais, tudo isso num único princípio. Se sim, Nikola Tesla foi inspirado por esses antigos conhecimentos egípcios, Tesla que era o quê? Venusiano, diz um documento desclassificado do FBI. Interessante. Por isso que ele tinha uma sabedoria, ele era uma pessoa diferenciada, tinha uma sabedoria realmente impressionante. Em um documentário desclassificado do FBI, titulado Interplanetárias Sessões de Neil Lester, Boletim das Sessões Interplanetárias, datado de 14 de julho de 1957, há um parágrafo que afirma de forma bastante bizarra que Tesla veio do planeta Vênus. Relatório do FBI, não sou eu que estou dizendo. Pessoas do espaço visitaram os engenheiros de Tesla. Muitas vezes nos disseram que Tesla era um venusiano trazido a esse planeta como um bebê em 1856. Como o super-homem, muito parecido, análogo à história do super-homem. Deixado com o senhor e a senhora Tesla em uma província montanhosa remota, onde é a Iugoslávia. Essa aparente revelação foi supostamente percebida por alguém chamado Margaret Storm, testemunha, que de acordo com o arquivo havia sido designado para trabalhar com as pessoas do espaço. Ela foi encarregada de escrever um livro sobre a vida de Tesla e recebeu informações sobre ele através de um dispositivo que ele desenvolveu em 1938, para facilitar a comunicação interplanetária. Incrível. Como símbolo da fertilidade, voltando aqui para a cruz Ankh, como símbolo da fertilidade, o laço representa o órgão feminino. E a linha abaixo representa o órgão masculino, a união do masculino com o feminino. Isso certamente também reflete a criação de uma nova vida, para não ser mal interpretado. A cruz de Ansata, Ankh é a mesma coisa, tá, meus amigos? Simboliza o homem e a mulher em perfeita união. Ao unir, ou seja, equilíbrio do masculino com o feminino. Ao unir o homem e a mulher em perfeita harmonia, uma nova vida é criada. Com isso, entende-se que os braços estendidos representam as crianças criadas a partir da unificação do homem e da mulher. A cruz Ansata é a mesma coisa que cruz Ankh, tá, meus amigos? É a mesma coisa. Muito bem. A cruz egípcia também é mostrada em forma de hieróglifa em muitas inscrições reais para mostrar a bênção da vida eterna. Por isso, Ankh, às vezes chamado de chave da vida, também representa a sabedoria e o discernimento no mais alto nível. É o símbolo da fertilidade. É possível, alguém pode perguntar para mim, é possível eu harmonizar o masculino com o feminino sozinho? É possível, claro que é possível. Né? Como eu havia dito, Chico Xavier, a própria Helena, que eu saiba, né, Lente, ela é solteira, teve um relacionamento, mas são pessoas que, através da espiritualidade e o contato com a natureza, elas podem sim harmonizar o masculino com o feminino. Agora, se a pessoa está sozinha e fala que não gosta de homem, aí pode ter certeza que ela não tem harmonia com o masculino. Tá, meus amigos? A harmonia com o masculino e feminino é estar bem com o princípio masculino e bem com o princípio feminino. Se você, homem, está sozinho, mas diz que todas as mulheres não prestam, porque as mulheres isso e porque as mulheres aquilo, você desculpe, mas você está desequilíbrio com o feminino. Aí você tem que se arrumar. Tá? E não aí é querer se enganar. Não, porque eu estou com a natureza, mas eu acho que nenhuma mulher presta. Desculpa, você está em desarmonia. E se você é mulher e procede da mesma forma, pode ter certeza absoluta, não há dúvida, que você está em desequilíbrio com o masculino. Ok? Uma coisa é você fazer isso por opção, mas eu estou ok, eu estou em harmonia com o princípio masculino, estou em harmonia com o princípio feminino. Agora, se existe esse desequilíbrio, desculpa, você está simplesmente se enganando. Ah, porque nenhum me empresta, porque nenhum homem está no meu nível. Aí vem a soberba, né? Porque não tem ninguém no meu nível. É como se a pessoa fosse uma pessoa que está num pedestal acima dos outros.
Por favor, tá, meus amigos? Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade de se auto-enganar, de mentir para si mesmo. Muito bem. A alça oval, olha só, meus amigos, isso aqui é a Ísis também, grande alta sacerdotisa Ísis, que tem conotação com Inanna. Muito bem. A alça oval que compõe Ankh sugere um cordão entrelaçado com as duas pontas opostas que significam os princípios feminino e masculino, fundamentais para a criação da vida. Em outras interpretações, representa a união entre as divindades, Osíris e Ísis, símbolo de Ísis. Aqui, a deusa Hathor, tá, meus amigos? Mãe de todos com o símbolo de lira. Ísis e Hathor são tidas como deusas do amor, provavelmente com a mesma origem. Aliás, Ísis, Hathor e Inanna têm origem comum, tá, meus amigos? Muito bem. Anunnaki, irmã do Enki, com símbolo de lira. Por quê? Porque de lira que surgiu o tipo humano no universo. Por isso que ela carrega o símbolo de lira, ou seja, ela era conhecida como mãe de todos. Bem interessante isso. Daí que surgiu o culto à deusa mãe. Tem a Xará também. Muito em breve eu vou falar sobre a Xará, da onde que surgiu o culto à deusa mãe, que é totalmente, isso provém da união sagrada. Então, é interessante que eles subverteram tudo, porque assim, a mãe de todos, ela gosta muito de homem, ela não é nada casta, tá, meus amigos? Ísis, Inanna, nada disso. Muito pelo contrário. Elas eram sacerdotisas da energia sexual. Isso foi subvertido no cristianismo, porque Maria, na verdade, seria uma representação dessas deusas. Seria exatamente isso, só que ela foi colocada como uma mulher casta, quer dizer, totalmente oposto para subverter a verdadeira origem das deusas ou sacerdotisas. Não que elas sejam deusas, tá? Mas das sacerdotisas do passado. Muito bem. Aqui, Ísis e Hathor são tidas como deusas do amor, isso que eu já falei. Muito bem. Aqui, veneração sagrado eterno feminino. Presta atenção nisso. Aqui com o símbolo do feminino, que é o triângulo invertido. Ísis. Opa. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, não quer? Por que não quer? Tá aqui. Acho que dá para vocês perceberem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ok. Aqui. A cruz ensata, né? Aqui. Muito bem. E o símbolo do feminino, que é o triângulo invertido. Assim, você invoca a energia do feminino, da sua força vital com esse triângulo invertido. Na nossa palestra, a gente vai dar explicação sobre isso daí, tá? Esse é muito mais do que um símbolo, você tem que utilizar, sim, é muito importante você utilizar esse simbolismo e de uma forma ritualística. Então, quando você vai se unir ao seu parceiro, você vai ter uma visão completamente diferente da sexualidade. Vai ser um trabalho espiritual, vai ser uma forma de meditação. Aqui, porque sexo é uma forma de oração, tá, meus amigos? Isso foi tudo subvertido. Os antigos entendiam o sexo, entenda isso, como uma forma de meditação, como uma forma de oração, como uma forma de comunicação com entidades superiores ou inferiores. Aí dependia da sua frequência, tá? Por isso que existia a sociedade vril, ok? Então a gente vai falar tudo isso no nosso webinar, agora no próximo domingo. O link está na descrição, ok? Muito bem. O culto à veneração ao sagrado eterno feminino vai além dos gnósticos do seu culto à Sofia, sabedoria, personificada em Maria Madalena. Trazemos como homenagem o culto à veneração ao sagrado feminino, um texto escrito na entrada do templo da deusa egípcia Ísis. Presta atenção nisso, meus amigos, isso aqui é para mudar a sua vida de forma definitiva. Abre aspas. A única coisa que peço é para que entre em meu templo com respeito, para ajudá-lo. Eu não preciso de sua devoção. Seres extraterrestres benevolentes não querem a sua devoção. Não querem pessoas de joelho dobradas diante deles, como um ser miserável e imprestável. Mas de sua sinceridade. Seja meu amigo. Aí eu vou te ouvir. Não preciso nem mesmo dos seus credos, do seu credo. Quero nem saber o que você acredita. Mas de sua sede de conhecimento. É isso que importa. Olha o que estava escrito na entrada do templo aqui. É impressionante, né, meus amigos? Aqui. Podeis entrar mesmo com seus vícios. Não estou pedindo para você mudar de vida. Não, você que tem os seus problemas, pode conversar comigo assim mesmo como você está. Seus medos e seus ódios, do maior ao menor, pois eu posso te ajudar a transmutá-los em bênção.
Você pode olhar para mim e me amar na pessoa de sua mulher, da sua mãe, da sua filha, de sua irmã, da sua amiga, até mesmo da sua amante. Mas nunca me olhe como uma autoridade maior do que a sua, ou minha, acima da sua. O Horus Osíris renascido. Eu não sou maior que você. Porque se você vier aqui e se achar um miserável e querer se submeter a mim e me achar que eu estou num pedestal acima de você, não, por favor, sai daqui. Você não presta para falar comigo. Olha que diferença, meus amigos. Uma concepção totalmente, tudo foi subvertido. Se sua devoção a qualquer Deus foi maior do que a sua devoção ao Deus dentro de ti, presta atenção nisso. Se sua devoção a qualquer Deus for maior que a sua devoção ao Deus que está dentro de ti, você ofende a ambos, ofende a um. Que impressionante. Impressionante. A fonte criadora, Deus fica ofendido com a sua postura, porque você está diante dele como um ser miserável, de joelhos, se humilhando, como um ser inferior. Isso é realmente desprezível, infelizmente, meus amigos. Boa jornada, peregrinos. Que mensagem espetacular aqui da nossa amiga Isis. Aliás, meus amigos, eu tenho o livro da Isis, eu tenho estátua da Isis, tenho quadro da Isis, mas eu nunca mais passar na minha cabeça de dobrar o joelho diante dela. Não faz sentido um negócio desse. Fazer oração para isso, mas muito menos. A gente conversa, tá? Que é totalmente diferente. Muito bem, deixa eu retornar aqui à espaçonave. Aqui, meus amigos, caríssimos. Tem mais um aqui, para terminar. Caríssimos. Para aqueles que nunca assistiram a última cena, Caverna dos Dragões. Lembra do desenho Caverna do Dragão? Eu assistia muito isso quando era pequeno. A missão iniciática não é matar os vícios, mas transmutá-los nas virtudes correspondentes. Não é derrotar o inimigo, que seria representado como Satã, na última batalha apocalíptica, mas redimi-lo de forma que Adam reintegre ao seu primeiro lar. Jamais deixe Sofia esperando. Interessante, porque ali o mago se encontra com Sofia. Totalmente simbólico, meus amigos. Sofia, a sabedoria. Interessante, o homem que está em desequilíbrio com o feminino não tem sabedoria, ele não prospera. Por isso que fala, né? Tem aquele ditado, né? Que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é pura verdade. Pura. Você nunca vai ser uma grande pessoa se você não tiver uma grande mulher. Nunca. Tá? Você vai correr atrás do vento. Aliás, homens que não têm um carinho feminino, que estão desequilíbrio com o feminino, geralmente são pessoas inseguras, se acham fracos, né? Incapazes, etc. E isso também ocorre com as mulheres, tá, meus amigos? Muito bem. O final do desenho, A Caverna do Dragão, um desenho do cunho iniciático, que teve seu final proibido de ser revelado devido à capacidade de entendimento, julgar o místico demais. É interessante. Porque a mensagem era muito forte para a humanidade, por isso que foi proibido. Observe no final o jovem mago indo ao encontro da jovem maga Sofia, Matuna, a união sagrada, o segredo gnóstico, a chave dos magos, do conhecimento e da ciência antiga. Fantástico. Deixa eu retornar aqui a nossa espaçonave. Retornando a nossa espaçonave. Gratidão, meus amigos, pela presença de vocês. E até quinta-feira na live de perguntas e respostas. Vai ser realmente fantástico. E no sábado, tudo isso que eu fiz aqui foi para vocês entenderem um pouquinho melhor o que o David Rossi vai falar no sábado. Ele vai provar isso matematicamente, cientificamente, tudo isso que eu apresentei para vocês. Ok, meus amigos? Muito bem, gratidão, gratidão. Um beijão no coração de vocês e até quinta-feira.